São Bento, o terror dos demônios. Antes de eu começar esse conteúdo, eu quero te dizer que hoje, no dia dele, 11 de julho, às 8h30, aqui neste canal, nós iremos fazer uma live sobre a infiltração comunista na igreja. Não perca por nada. E hoje é dia desse maravilhoso santo, que no Brasil tem inúmeros devotos, e eu já quero começar logo com o conteúdo, porque tem algumas coisas que eu quero meditar sobre ele aqui, que vão ser de capital importância para a nossa vida. Vamos lá. São Bento era filho de pais ilustres que não pouparam sacrifício para dar-lhe esmerada educação. Quando Santo Afonso Maria de Ligório ele vai dizer que tal padre, tal paróquia, com a quantidade de vida de santos que eu já li, eu tive a percepção clara que os pais virtuosos, santificados, que educaram bem os seus filhos, lograram sucesso encaminhando os filhos para a vida de virtude, tanto como para uma vida de santidade, como para um bom sacerdócio, como para uma boa vida religiosa. E assim, é um dos exemplos mais bonitos que eu acho da história da igreja, com os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Agora, a gente não deve olhar para a vida do santo e só ter admiração por ele, porque São Francisco de Assis vai nos dizer, os santos não são somente para serem admirados, eles são para ser imitados também. Se São Bento ele deu um fruto enorme para a Santa Igreja, eu pergunto a você como pai, você tem dado uma boa educação para os seus filhos? Vocês o têm formado no caminho da virtude, no caminho da oração, apresentando para ele a beleza do amor divino, apresentando para ele a beleza de ser católico, a devoção à Nossa Senhora? Todo o sacrifício que não pouparam os pais de São Bento permitiram a ele ter um filho que foi um dos maiores santos da Igreja Católica. Só a eternidade pode nos desvendar o que leva os pais ao real cumprimento dos seus deveres, né? Vai dizer aqui que, contrária à inclinação natural da idade, desde menino São Bento mostrava aversão aos brinquedos infantis e amor declarado à oração. Agora, você vê que é uma graça enorme, né? Porque toda criança gosta de brincar, mas ele tinha aversão e já queria estar em oração. Nós podemos ver que São Bento teve uma graça elevadíssima, mas nós podemos ter aversão ao pecado e amar a vida de oração. Porque se você não tiver aversão ao pecado, você nunca vai conseguir rezar. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz: qualquer práticas podem estar junto com a vida de oração, menos o pecado mortal. E Santo Agostinho vai nos ensinar: quem reza para de pecar e quem peca para de rezar. Ou seja, esta vida de oração, ela é a coisa mais sublime que eu possa ter sobre a face da terra. Por quê? Porque é o que nos conecta com o amor de Deus, essa amizade com Jesus, esse amor com quem sabemos amar, quem sabemos que nos ama. Isso daqui é tão sério que Santo Afonso Maria de Ligório chegava a dizer: quem reza se salva e quem não reza se condena. O São João Maria Vianney ele tem uma frase que é muito bonita, onde ele vai dizer assim: o homem necessita mais de oração para a alma do que a respiração para o corpo. São Bento entendeu isso desde pequeno e foi o grande desejo dele crescer em união e amor a Deus. Ele foi para uma escola pública e o que ele percebeu naquele tempo já? O meio em que as circunstâncias o obrigaram a viver não lhe agradou. E receando o naufrágio da sua inocência, em companhia de tantos moços que levavam vida repreensibilíssima, resolveu cortar todas as relações com o mundo para pôr em segura a salvação, abandonou Roma e retirou-se para um lugar ermo. Vocês que acompanham o meu canal aqui sabem, eu não sei se você vê o meu Instagram, mas até te convido a seguir lá, Anderson Pregador, que eu mudei de São Paulo para estar aqui em Jaú por causa de uma escola católica. E aí eu penso, se na época de São Bento ele renunciou a uma escola pública para evitar as más companhias, quanto mais nós devemos hoje colocar os nossos filhos em colégios católicos com C maiúsculo, porque está cheio de colégio católico que o demônio já é centro, já é rei, porque perderam o verdadeiro cumprimento do dever do que é ser uma escola católica, para salvar uma dos nossos filhos. Mas São Bento naquela época já estava consciente disso. E aí eu, lembrando das passagens da Escritura, tem tantas que falam sobre essa questão,
Mas eu gosto muito de uma de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E não foi somente a Escritura que foi luz para nós nesse sentido. Você vê alguns santos que compreenderam e tem frases que faz nos entender essas coisas de maneira até mais próxima, como Santo Tomás de Aquino, que vai nos ensinar que nós tomamos os hábitos das pessoas com quem convivemos. Ele queria conviver melhor com Deus, São Bento. Ele tinha um amor profundo por Deus. E para não perder a amizade com Deus, ele não estava nem um pouco receoso de perder a amizade com homens que na concepção deles eram pérfidos, que poderiam afastá-lo do caminho da salvação. Se você pegar a lista dos seus amigos, com quem você anda, o que vocês conversam com seus amigos, aquilo que é de interesse maior no meio das suas amizades, você poderia dizer que você tem boas amizades ou você tem más amizades? Essas amizades que você tem, elas te levam para o caminho da virtude, elas te levam para o céu, elas te levam para a oração. Porque se você tem algum amigo que te aconselha ao pecado mortal, ele não é seu amigo. Porque a Bíblia vai dizer em Eclesiástico 6 que um amigo é remédio de mortalidade. E o que você deve fazer? Como São Bento, cortar e fugir. Você deve rezar pela alma dessa pessoa, você deve ter caridade por ela. Mas você não deve ter companhia com ela, porque quem se mistura com porco farelo come, né? Tem algumas coisas da vida de São Bento que eu sublinhei que não dá para falar tudo, mas mesmo ele indo para uma vida solitária e querendo ficar numa gruta, 3 anos trancado em oração, sem receber visita de pessoas, naquela solidão maravilhosa, o autor do livro, que é essa obra aqui, que a gente está utilizando, Na Luz Perpétua, imagina, uma vida de santo por dia, coisa mais maravilhosa do mundo, vai julgar aqui. Quem julga ser o ermo, lugar inacessível à tentação, engana-se. A gruta de Subiaco, que era tão afastada do barulho do mundo, foi teatro de lutas terríveis. O demônio que perseguiu Nosso Senhor Jesus Cristo até o deserto, descobriu também o esconderijo de São Bento e tudo fez para demover o santo do caminho de Deus. Importunava com a aparição em forma de um pássaro preto, ora eram jogos de fantasia com que projetava diante da alma do jovem as imagens mais sedutoras da vida de Roma, e a tentação era tão forte que foi preciso São Bento lutar com a máxima energia para não deixar aquele lugar, que era o ermo, e voltar ao mundo, para extinguir o fogo da paixão e quebrar o aguilhão da tentação. O que ele fez? São Bento, ele revolvia-se em espinhos, conseguindo por estes meios extraordinários a vitória do espírito sobre a carne. Querido, quando fores entrar para o serviço do Senhor, você permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a tentação. Porque não é só de São Bento que o diabo vai atrás, não. Ele vai atrás de você. E aqui tem os meios que São Bento fez. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. O que o demônio queria fazer com ele? Tirar ele do caminho dele. O demônio sabe muito bem o que São João da Cruz dizia. O demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. Ele não queria São Bento um santo e fez de tudo para tirar ele da vocação dele. Satanás também quer arrebentar com a sua vida. Ele quer te tirar do caminho da sua paternidade, ele quer te tirar do caminho dos seus deveres como esposo, da sua vida de fé. E se na época de São Bento, sem tantos atrativos, ele lutava tanto, você imagina hoje, com a comunicação bombardeando a todo momento a sua vista, a tua inteligência, a tua memória, as tuas potências elevadas, como a tua vontade, a tua sensibilidade, a tua inteligência. E aí? Como você vai fazer para fugir de tudo isso? Você tem que ter uma vontade de ferro e uma determinada determinação. Por quê? Porque Apocalipse 12:12 vai dizer que pouco tempo resta para Satanás. Ele quer arrebentar com a sua vida. E você tem que ter vida de oração, disciplina, fazer sacrifícios, mortificação, porque senão o demônio vai te atropelar. Essa que é a real. Não dá para ficar brincando. Ou fica firme ou fica firme. Teve aqui um momento que quiseram matar São Bento, porque uns religiosos levaram ele para dentro de um convento, porque via que ele tinha vida virtuosa, e quando ele chegou lá percebeu que a vida do povo não estava muito boa, e com a santidade dele ele começou a incomodar todo mundo. Então a vida de São Bento era uma repreensão para os maus costumes e a falta de virtude que outros estavam vivendo. Quiseram matar ele, o que ele fez?
que quando colocaram veneno no vinho, ele abençoou a comida, abençoou a bebida. E quando este, porém, conforme o seu costume de benzer o alimento antes de o tomar, fez o sinal da cruz sobre a bebida, o copo partiu. E longe de se irritar com aquelas pessoas que queriam matá-lo, disse: irmãos, Deus vos perdoe. Tendes agora a prova que tive razão, quando logo no princípio vos disse que os meus costumes não combinavam com os vossos. A vida de São Bento era tão virtuosa que queriam matar o cara, o santo, mas Deus o livrou. E você vê que importante é nós benzermos o nosso alimento antes de tomarmos, antes de comermos. Pela graça de Deus, ali estava decretada a morte de São Bento, mas a bênção tirou ele da morte. O inimigo de Cristo via com grande desgosto os progressos da nova ordem que São Bento estava fazendo e não se descuidou de armar o laço. O instrumento que se serviu foi um mau sacerdote vizinho de Subiaco. Ele se chamava Florencio. E aí o que esse homem fez? Espalhou calúnia contra a vida de São Bento. E não teve outra resposta senão o silêncio dele. Ele resolveu ficar quieto. Receando que sua presença pudesse ainda irritar mais o mau gênio de Florencio, ele saiu de Subiaco e foi fixar residência em Monte Cassino. Mal tinha saído de Subiaco, ele teve a notícia da morte repentina do caluniador, soterrado nos escombros de uma casa. Ali Deus quis provar que é para não tocar nos ungidos do Senhor. E sempre tem um fim trágico esses perseguidores dos santos. Entendeu? Isso daqui foi uma coisa muito terrível. Vai dizer que no cume do Monte Cassino existia um templo do deus Apolo e perto do templo havia um bosque consagrado à mesma divindade. Vai dizer aqui que esse templo gozava ainda de grande veneração e era vexado com o resto de paganismo. São Bento começou a pregar o Santo Evangelho. A pregação e os numerosos milagres que faziam converteram muitas pessoas. O templo pagão foi derrubado e nas ruínas se ergueram 2 conventos sob a invocação de São João Batista e de São Martinho. Você imagina fazer isso hoje? A gente não pode falar contra nada, não pode falar contra uma outra religião que não é a não ser a verdade de Cristo. Você é perseguido, a sua conta pode ser deletada nas mídias sociais, você não pode falar daquilo que a Bíblia condena. A perseguição hoje é tão terrível e nós chegaremos no tempo em que será cobrado o nosso sangue por causa da verdade. Agora veja bem, tem tantas coisas na vida de São Bento que nós podemos olhar. E uma das coisas que eu mais gosto nesse livro aqui é que depois que ele fala da vida de um santo, ele tem algumas reflexões. E olha as reflexões finais que ele vai fazer, eu acho oportuno jogar aqui para você. Em muitas coisas pode imitar o santo exemplo do grande patriarca. Se não te é o dado a viver como ele, afastado do mundo, servindo a Deus na solidão, não te será difícil rezar de domingo. Não te será difícil fazer do domingo um dia de recolhimento espiritual, dedicando-se mais do que os outros dias à prática da piedade e à caridade. Além de assistir à Santa Missa, poderia fazer uma leitura espiritual, visitar um doente, fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento e examinar mais detidamente o estado de tua alma. Isso daqui é o conselho 1 que ele dá aqui nas reflexões. O 2. A vida de São Bento foi de penitência rigorosa. Motivos deve ter para penitenciar-te também por teus pecados e firmar-te no propósito de abandonar a senda do pecado. E a melhor penitência que ele vai falar aqui, o padre João Batista Lemon, é o fiel cumprimento dos deveres de Estado. Você não é religioso, a maioria aqui não é religioso, é pai e mãe. Então você faz o quê? A suportar com paciência a sua cruz, que se apresenta em forma de contrariedade. É fazer oração, jejuar e dar esmola aos necessitados. Vai falar aqui também que São Bento teve um olhar imprudente para uma moça e o diabo usou daquilo para tentar de maneira terrível a vida de São Bento. Eu ia falar como terror, né? De uma maneira terrível a vida de São Bento. E o autor aqui, Lírio, vai dizer que um olhar precipitado e imprudente que São Bento fez ainda quando estava no mundo, né, que sobre outra pessoa de outro sexo, trouxe grandes tentações para ele. Foi preciso ele debater sobre isso jogando nos espinhos. Você imagina hoje nas mídias sociais, onde tem uma oferta imensa disso, né? E aí ele vai falar aqui uma passagem do livro de Jó. Eu fiz um pacto com os meus olhos para que não se fixassem culposamente sobre uma donzela. Quem não põe um freio aos olhos, mais cedo ou mais tarde, verá o inimigo, aqui ó, em sua casa. Nesta matéria todo cuidado é pouco.
a concupiscências, a inclinação má de nossa natureza, aos pecados carnais, é a inimiga mais terrível que temos. Quem se meter a brincar com ela, tornar-se-á seu escravo. A queda será certa e certíssima. Que São Bento, o terror dos demônios, rogue pelas nossas vidas. Eu tirei este conteúdo desse livro maravilhoso, que tem o volume 1 e o volume 2, chama-se Na Luz Perpétua. Olha, se você pudesse meditar isso todos os dias, né? Seria uma grande bênção para você meditar na vida de um santo, ensinar para os seus filhos, ter mais conhecimento dessa que são a grande galeria de luz dentro da Santa Igreja. Então o link está aqui embaixo. Que São Bento abençoe a sua vida. E vamos terminar fazendo a oração que São Bento destruiu com as forças do inferno e que hoje nos ajuda muito. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. São Bento, o terror dos demônios, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.